Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus, louvar a Deus pelo dia, honrar o nome do nosso Deus, glorificar o nome dele, porque vivemos mais um dia na presença dele, a misericórdia dele se renovou sobre nossas vidas nesse dia. E nesse momento, eu gostaria de meditar com os irmãos em Tiago capítulo 1, o versículo 1 até o versículo 4, Tiago nos diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. Esse tempo que nós estamos vivendo, de provações, de lutas, Tiago nos mostra aqui nesse texto que nós podemos transformar as provações em bênçãos em nossas vidas. Um dos pontos que gera mais conflito para aqueles que abraçaram a fé e um dia entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo é conciliar a fé e os problemas da vida. Nem sempre essas duas realidades são entendidas como deveriam ser. Aí surgem muitos questionamentos, dificuldades, e quando as pessoas não conseguem entender isso, elas começam a desanimar, elas começam a desistir da sua fé. A fé começa a enfraquecer, ela abandona Deus, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar. Essa dificuldade de entender a fé e os problemas da vida não é um privilégio exclusivo dessa nossa geração. Muitos foram aqueles que tiveram enormes dificuldades em tentar entender essas realidades. Os próprios discípulos passaram por isso. Homens de Deus, temente a Deus, passaram por isso. Eu te faço uma pergunta. É possível transformar as provações em bênção? A grande verdade é que ninguém gosta de passar por dificuldades. Será que existe alguém que tenha prazer em passar por provações? Ou quando estamos passando por alguma circunstância difícil, nós ficamos alegres? Ficamos felizes? Apesar de não gostamos de passar por dificuldades, por circunstâncias difíceis, nós não estamos isentos de passar por isso. Não estamos isentos. Nós vamos enfrentar. Em algum período da nossa vida, estaremos frente a frente com algum tipo de circunstância adversa. Em algum momento, nós vamos enfrentar alguma dificuldade. E aí? Como nós vamos reagir? De que maneira? Sendo as pessoas diferentes umas das outras, suas reações são as mais variadas possíveis. Olha o exemplo. Algumas pessoas reagem com desespero, ficam desesperadas com a chegada de alguma provação, de alguma luta, sem saber o que fazer, como fazer e a quem procurar. Ficam desesperados, e no desespero não conseguem fazer nada. Alguns ficam paralisadas, alguns ficam imóveis, não têm atitude, não têm nenhuma reação, ficam engessadas, não se movem. Agora outras têm motivação. Existem aquelas pessoas que enfrentam e não se rendem às dificuldades. São pessoas que apresentam lutas, batalha e não desiste. Continua lutando, mesmo com as provações, mesmo com as lutas. E são apenas alguns exemplos como as pessoas reagem diante das dificuldades. Nós precisamos de princípios bíblicos, ensinamentos que podem transformar as tribulações em bênção. E Tiago nos mostra isso.
Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Tiago é mais pregador do que escritor, porque sua carta é um livro essencialmente prático. Quando ele escreve esse livro, havia um problema na igreja, que era colocar em prática aquilo que estavam professando. O que significa? Aqueles que diziam crer em Jesus não viviam segundo os princípios de Jesus. Era uma fé apenas de boca, apenas de palavras, sem prática, uma fé sem vida. Será que não podemos dizer que hoje a igreja tem vivido isso? Existem pessoas que se declaram cristãs, pessoas que suas vidas dizem o contrário daquilo que elas creem. Seria exagero dizer que muitos têm apenas um discurso cristão, sem a prática para sustentar esse discurso. Por isso, Tiago decide escrever aos irmãos e alertá-los para o risco de viver uma fé morta. A fé cristã precisa ser exercida. A fé cristã precisa ser exercitada, praticada. Ao contrário, será um amontoado de palavras. Em muitos casos, o exercício da vida cristã passa pelo enfrentamento das tribulações e dificuldades. Irmãos, Tiago nos dá alguns conselhos para nós enfrentarmos as batalhas, as provações. Talvez você pergunte, por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel sofre com câncer? Por que um crente fiel enfrenta o luto? Podem vir muitos outros questionamentos na sua mente. Mas é necessário aprender com Tiago e transformar as provações em bênção. Olha os conselhos que Tiago nos dá. O primeiro conselho: as provações são compatíveis com a fé cristã. Não existe contradição entre fé e os problemas da vida. Jesus mesmo disse certa vez que no mundo tereis aflições. Tem pessoas que não conseguem entender isso. Mas Tiago reforça a ideia da compatibilidade da fé cristã e os problemas da vida. Ele diz no versículo 2, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Deus jamais escondeu em sua palavra que mesmo aqueles que lhe pertencem, que foram redimidos e alcançados pelas suas mãos poderosas, também passaram por provações. Alguns deles foram até mortos. Estevão foi apedrejado. João Batista foi decapitado. Passaram por provações. Deus não é mentiroso. Ele não prometeu um mar de rosa. Ele deixou bem claro que é possível que na caminhada cristã encontremos pedras no caminho. Irmãos, uma vez que compreendemos que as provações é como um meio para o nosso aperfeiçoamento, o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, então começa um processo de maturidade, que certamente vai contribuir para que a vida cristã deixe de ser apenas de palavras, mas também de prática e verdadeiros exercícios. Tiago nos ensina que a fé cristã é compatível. A fé cristã nos ajuda a enfrentar as provações. Não é porque nós temos fé cristã que nós não vamos ter lutas. Nós vamos ter lutas. Vamos ter batalhas. Tiago nos ensina que as provações são variadas. Ele diz que o fato de passar por diversas provações. A palavra diversa traz ideia de multicolorido, cores variadas. Ou seja, as provações são policromáticas, várias cores, e não apenas monocromáticas, preto e branco. Existem, assim, problemas vermelho, provações verde escuro e aflições cinza. Qual tem sido a cor das suas aflições? Qual tem sido a cor das suas provações? Ao olharmos para as pessoas que foram transformadas por Jesus, nós vamos perceber que cada uma delas tinha provações diferentes. Alguns tinham problema de saúde, outro um tipo de deficiência física,
Outros enfrentar adversidades da natureza, como os discípulos. Às vezes somos sacudidos e surpreendidos por diversas e intensas aflições. Dessa forma, começamos a transformar as provações em bênção, quando nós percebemos a variedade dos problemas que batem à nossa porta. Irmãos, e o que alegra os nossos corações é que para cada provação, é que para cada tribulação, existe a graça suficiente de Deus para nos sustentar. A mesma palavra usada por Tiago para referir a variedade dos problemas é usada por Pedro para referir-se à graça e auxílio de Deus para as nossas vidas. E o interessante é que Pedro usa a mesma palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, o restaurará e confirmará, os fortalecerá e os porá sob firmes alicerce. Então, irmãos, para cada provação, são variadas e muitas, também haverá da parte de Deus sempre um auxílio presente. Então, isso deve alegrar o nosso coração, a nossa vida. Sempre terá, irmãos, um auxílio presente de Deus na nossa vida em meio às tribulações. Nesse momento de tribulações, de pessoas ansiosas, preocupadas, nós que temos Cristo, essa fé, Deus está nos auxiliando. Deus está conosco. E o último conselho que Tiago nos dá, que as provações são pedagógicas. Tiago mostra no versículo 3 e 4, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Nas provações da vida, a nossa fé é testada para mostrar como nós somos frágeis. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Satanás, ele nos tenta para produzir o pior em nós. As provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que produzem perseverança. Será que nós temos entendido os problemas como meio pelo qual Deus está transformando as nossas vidas? Irmãos, as provações, as dificuldades podem tornar-se períodos de aprendizado, à medida que a compreendemos como sendo pedagógica as nossas vidas. Ao invés de reclamar e murmurar como muitos estão fazendo, nós devemos nos perguntar que lição Deus está nos ensinando. Irmãos, que lição Deus está nos ensinando nesse momento? Com tudo que está acontecendo, as provações é para isso, para nos ensinar. Nada acontece por acaso. Deus está nos ensinando com tudo isso. Da mesma forma que Tiago fala que as provações têm um propósito pedagógico de nos ensinar, ele diz que as provações são passageiras. As provações não duram para a vida inteira. Quantas provações você passou? Quantas lutas você passou? E você está aí. Irmãos, depois da noite vem a manhã. Depois do choro vem a alegria. Depois da tempestade vem a bonança. O meu desafio para você hoje, permaneça firme, pois certamente você receberá o auxílio e as provisões de Deus sobre a sua vida. Então, as provações são compatíveis com a fé cristã. Não vamos encontrar pedras no caminho da nossa vida cristã. Entender que as provações são variadas. São variadas as provações. São muitas. E as provações são pedagógicas. Deus quer nos ensinar com tudo aquilo que nós estamos passando. Então permaneça firme, que a sua fé seja viva. Testemunhe essa fé viva nesse momento. Testemunhe o que Deus já fez, o que Deus está fazendo na sua vida. Quando tudo isso passar, nós vamos poder testemunhar as lições que nós aprendemos nas provações. Deus é o auxílio em todos os momentos das nossas vidas. Em Cristo e no Espírito Santo e na força de Deus, nós podemos transformar as provações em bênçãos.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua semana. Deus te abençoe.